Bom, Michel, eu queria que falasse do teu primeiro gol com a camisa do Brasil, né? Chegasse como artilheiro do Campeonato Gaúcho, não marcou na partida contra o São Bento, também não teve grandes oportunidades, né? Mas na partida contra o Avaí tivesse duas, uma conseguiu colocar a bola para o fundo do gol. Eu queria que tu falasse seguindo esse bom momento, essa fase artilheira tua. Com certeza, né? Eu acho que o centroavante ele vive de gol, né? E eu tenho que me preparar diariamente para as oportunidades, né? Como tu falaste, em 2 jogos tive 2 oportunidades e uma eu consegui fazer o gol. Isso é um trabalho de todo o elenco, né? De todo o grupo, né? A gente trabalha forte durante a semana para que chegue no jogo a gente tenha tranquilidade para fazer os gols, né? E eu estou muito feliz e espero que eu consiga dar esse segmento e seguir fazendo gol aí, e a alegria para essa torcida que é maravilhosa. 2 jogos como titular, o primeiro gol marcado, como foi destacado, já está ambientado ao clube, ao trabalho do Klemer, entrosado com o grupo, né? Porque chegou e não teve nem tempo de preparar, já iniciou a Série B, já. Com certeza, eu penso que eu tenho que aprender muito, né? Então eu sempre venho preparado e disposto a aprender, com a comissão técnica, com os companheiros, né? E graças a Deus a gente está tendo já um entrosamento que nesse jogo do Avaí já foi nítido, que a gente já teve uma melhora bastante grande já nesse jogo, né? E espero que a gente possa crescer cada vez mais aí dentro da competição, né? E isso aí só o tempo vai nos proporcionar isso, né? Além de ter chegado com pouco tempo, já pegado a 9, também teve no último jogo a braçadeira de capitão, né? Queria que falasse um pouquinho também dessa confiança do Klemer em te colocar como capitão. Cara, eu só tenho que agradecer, né? Porque a gente que é mais experiente, a gente tem um perfil de liderança, né? Fiquei surpreso, sim, né? Mas isso mostra que eu acho que o trabalho feito já desde o início do gauchão e agora também aí diariamente, isso traz uma confiança, né? Para mim me trouxe uma confiança a mais, tanto é que graças a Deus eu pude ter uma melhora bastante dentro do jogo, né? E espero que eu possa contribuir essa confiança marcando gols e ajudando a equipe, que eu acho que essa é a melhor maneira de eu contribuir a confiança do nosso comandante, né? 2 rodadas, 2 empates do Brasil. O que vocês, jogadores, têm conversado sobre a competição? Como é que tem analisado essas 2 rodadas? Tá difícil? Entende que está equilibrado? O que dá para falar da Série B, Michel? Uma competição bastante equilibrada, né? São times que investiram bastante, jogadores de nível alto, né? E o nosso pensamento é não perder, estar sempre pontuando. Lógico que a gente pensa em trazer uma vitória já nesse próximo jogo, né? Porque aí nos colocaria já num quadro melhor, e a gente tem que estar sempre trabalhando com metas, né? Então, 2 jogos, 2 empates, eu acredito que o jogo de casa a gente poderia ter ganho, né? Mas veio 1 ponto, a gente só dá valor para o empate quando perde, né? Então, lá a gente também teve a oportunidade de ganhar, mas também foi um ponto bastante importante. Eu acredito que numa competição longa que nem essa, onde é necessário pontuar, muitas vezes a gente pensa que 1 ponto não vai fazer diferença, mas lá no final esse 1 pontinho faz toda a diferença. Agora o próximo adversário é o Paysandu que inclusive joga hoje, né, faz a decisão da Copa Verde. Obviamente que vocês vão estar acompanhando esse adversário. O Klemer já passou alguma coisa sobre o Paysandu para vocês e já começou a trabalhar já em cima do adversário? Com certeza, a gente desde o início do trabalho sempre trabalhando pensando no próximo adversário, né? E eu acredito que ele já tem alguma coisa em mente também, né? E nós também temos a nossa mentalidade que é possível sim a gente ir lá e buscar um resultado positivo, né? Hoje a gente vai acompanhar sim, né? Porque isso faz parte também a gente acompanhar e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos da equipe deles, para que no sábado a gente possa explorar isso. Bom, Michel, como é que vocês estão vendo o desempenho da equipe nesses 2 jogos, até com base no Campeonato Gaúcho, né? Porque é toda uma cobrança em cima do Brasil pelo bom campeonato que fez, por ter chegado à decisão, né? Como é que vocês estão vendo o Brasil em relação ao Campeonato Gaúcho, e se também vocês estão sentindo a diferença técnica, de estilo de jogo de uma competição para outra? Ao meu ponto de vista, eu acredito que o gauchão ele é um pouco mais disputado, é um pouco mais aguerrido, tu tem menos espaço para se jogar, né?
Só que a Série B ela é um pouco mais, o nível é um pouco mais alto, tecnicamente falando, as equipes são mais preparadas, né? Então, como eu falei no começo, né, eu acho que o jogo que a gente fez em casa a gente poderia ter vencido, né? Mas como eu falei também, a gente só dá valor pro empate quando se perde, né? Então a gente tem que buscar a primeira vitória, né? Eu acredito que depois da primeira vitória a gente vai dar uma embalada, né? Até porque eu creio muito e acredito muito que o nosso grupo ele tem muita coisa boa para conquistar nesse campeonato pela qualidade que a gente tem, né? Pelo plantel que foi se montado. Eu acredito que também vai se reforçar, né? Isso aí é de praxe, né? De um clube de futebol, né? Então eu acredito que a gente pode almejar coisa grande na competição, assim como foi feito no Gauchão. Falasse do teu encaixe na equipe, né? O titular no Campeonato Gaúcho era o Luiz Eduardo, ele era um centroavante de mais movimentação, né? Ele abriu espaço para o pessoal, um jogador que fica mais posicionado, faz muito bem a parede, como foi na partida contra o São Bento, não teve grande participação efetiva, mas abriu espaço para o Éder Ciola marcar o gol. Queria que tu falasse até na comunicação ali com teus companheiros a diferença com o Luiz Eduardo, que é um jogador que se movimenta mais, e tu que é um jogador que fica mais posicionado, e que como é que combinou ali com teus companheiros? Isso foi o entendimento, acho que do dia a dia, né? A gente procura se conhecer dentro dos treinamentos, né? A gente tem feito bons treinamentos, a gente tem se conhecido, né? E aos poucos vai entrosando, né? Eu acredito que pela qualidade que a equipe tem, tanto eu como o Luiz Eduardo, que é um excelente jogador também, cairia bem nesse formato de jogo, né? Graças a Deus que eu já pude marcar o primeiro gol e que eu possa ter seguimento aí e fazer mais gols também. Tu acredita, Michel, que pelo desempenho do Brasil, por ter chegado à final, os adversários passam a ver o Brasil no Campeonato Brasileiro de uma outra maneira, também levando em consideração que o Brasil no último nacional ficou entre os 10 primeiros? Com certeza. Eu acho que todo adversário que vir jogar aqui nos nossos domínios, aqui no nosso estádio, ele veio com um pouco de receio, tanto é que foi o São Bento, né? O São Bento ele veio praticamente para se defender, né? Então eu acredito que pelo que o Brasil tem feito nessas últimas temporadas, tem se criado um respeito das equipes adversárias. Então dar seguimento nisso, e nós jogadores também tirar proveito disso, impondo o nosso ritmo, tanto dentro de casa e com estratégias tanto fora de casa também. Já não é a primeira vez que o Brasil tenta te buscar, né? Tenta te trazer. Nas outras vezes ele não teve sucesso. Como é que foi essa negociação até te chegar aqui? Foi destaque do Campeonato Gaúcho, Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que deve ter tido outras propostas, mas por que tu escolheu o Brasil? Porque eu acredito que pela maneira como que eu jogo, pela determinação, eu acho que pelo que o Brasil fez, né? Isso me chamou a atenção. Como tu falaste, eu tive algumas propostas, até propriamente uma proposta de Série A, mas o Brasil, eu me encaixo no perfil do Brasil, um time aguerrido, um time que batalha sempre, um time que não desiste. Tanto nesse último jogo 2-2 contra o Avaí, que a gente empatou nos últimos minutos, não houve desistência em nenhuma parte de nenhum dos atletas dentro de campo, a gente sempre acreditou, e eu sou assim, entendeu? Eu não tenho bola perdida para mim, então acho que a minha escolha em ter vindo para o Brasil foi pelas questões que o Brasil passa para quem assiste os jogos de fora, entendeu? Então o Brasil me passou um perfil bastante guerreiro, um time que não desiste nunca, e esse é o perfil que eu tenho. Tanto é que na minha trajetória de jogador sempre foi assim, eu nunca desisti, nunca baixei a guarda e sempre segui em frente. Aqui do Bento Freitas, o Brasil sempre é forte também pelo apoio do torcedor, Michel. E o Paysandu é uma equipe muito parecida, o torcedor é participativo, vai ao estádio, e inclusive o jogo, né, do final de semana, o Paysandu traz para o estádio da Curuzu, que é seu estádio, é um estádio mais acanhado, mais participativo para o torcedor. Isso, assim como o jogo para o adversário no Bento Freitas é difícil, lá no Curuzu você entende que vai ser mais difícil também? Com certeza, né? Vai ser um jogo muito difícil, né? Mas eu acredito que pelo perfil que a equipe se tem e pelo entendimento que a nossa equipe tem diante da nossa torcida, eu acredito que a gente vai ter um pouco de maturidade para enfrentar o fator questão torcida lá na Curuzu, né?
E vai depender do nosso desempenho, logicamente, e eu vou acreditar que a gente vai estar num bom dia e que a gente possa trazer de lá os 3 pontos, que é o que a gente mais almeja agora neste momento.